O couro do assento 12 custava mais do que 3 meses de aluguel de Cole Bennett. Ele sabia disso porque tinha calculado enquanto prendia o cinto de segurança do seu filho Ryan, de 6 anos, no assento da classe executiva. Um upgrade de cortesia para veteranos. Nenhum dos dois parecia pertencer àquele lugar. Os dedos de Ryan seguravam um modelo F-22 riscado. A tinta estava descascada devido a 1000 batalhas imaginárias. Enquanto o casaco de trabalho gasto de Cole trazia o fantasma de manchas de óleo. Nenhuma quantidade de lavagem poderia apagar. O perfume de Harper Caldwell chegou antes dela, acomodando-se no assento adjacente com o tipo de suspiro que dizia tudo o que os seus lábios polidos não precisavam dizer. Eles realmente deveriam ter secções separadas, murmurou ela para o seu telemóvel, os olhos deslizando sobre as mãos calejadas de Cole como se fossem algo contagioso. O sorriso da comissária de bordo rachou nas bordas quando ela ofereceu a toalha quente a Cole, uma pequena rachadura em sua fachada profissional. Cole absorveu tudo em silêncio. As escadas, os sussurros, a distância cuidadosa que os outros mantinham. Seu maxilar se contraiu apenas uma vez, quando seu polegar traçou a inscrição desbotada na faixa de aço que circundava seu pulso. Reapersay, duas palavras que antes significavam tudo, agora escondidas sob a manga de um homem que o mundo havia aprendido a ignorar. Mas 30.000 pés abaixo, numa pista militar que nenhum dos dois podia ver ainda, uma verdade aguardava informação. E quando ela se levantasse para saudar, todos naquela cabine, especialmente Harper Caldwell, aprenderiam que o custo de um assento não significa nada comparado ao preço que alguns homens pagam em silêncio. Cole tinha parado de se explicar há anos. As pessoas viam a gola desgastada e os tênis baratos e faziam os seus julgamentos. Ryan pressionou o nariz contra a janela. Um jato de brinquedo agarrado com força. Uma descoberta numa loja de artigos usados há 3 anos. Na mesma semana em que Cole vendeu o seu casaco de voo para pagar os uniformes da pré-escola. Aquele casaco tinha o seu indicativo bordado no peito. Raper 6. A pulseira de aço no seu pulso tinha a mesma gravação. Um presente da sua esposa no dia em que se tornou líder de esquadrão, quando o futuro parecia sólido em vez de incerto. A conversa telefônica de Harper continuava monótona. Projeções trimestrais, empreiteiros incompetentes, contratos de defesa. A empresa dela fornecia sistemas aviônicos para a Força Aérea. Ela falava sobre pilotos como se fossem dados, aeronaves como se fossem carteiras de investimentos. Sem reverência pelos seres humanos. Aquelas máquinas levavam para casa famílias que os esperavam. A comissária de bordo voltou com os menus, entregando primeiro o de Harper, antes de hesitar diante de Cole. "O senhor vai jantar conosco hoje?" A pergunta trazia uma dúvida não expressa. Cole encontrou o olhar dela com firmeza. "Nós dois vamos querer frango." "Obrigada." Ryan mexeu-se. Os olhos cinzentos da mãe abriram-se antes que o sono o dominasse novamente. Harper terminou a chamada e avaliou o ambiente à sua volta com um olhar inventariado que reduzia tudo a etiquetas de preço. Os seus olhos pousaram no brinquedo de Ryan. Essas coisas são tão barulhentas quando as crianças brincam com elas. Uma vez, tive de suportar um voo de 5 horas ao lado de uma criança que não parava de fazer barulhos de avião. Ela riu-se. Cubos de gelo e cristal. O empresário do outro lado do corredor riu em solidariedade. Cole absorveu o golpe como sempre fazia, concentrando-se no calor do filho contra o seu ombro. Defender-se só dava munição às pessoas. Era melhor ficar em silêncio, ficar pequeno, ficar invisível em espaços que deixavam claro que ele não pertencia ali. Os motores começaram o seu ruído pré-voo, um som que costumava emocionar Cole até aos ossos. Agora, apenas lhe lembrava tudo o que tinha perdido. Era um Boeing 737, modelo do final dos anos 2000. Ele conhecia todos os sons e sistemas dos meses em que trabalhou como consultor civil, projetando procedimentos de emergência para essa mesma aeronave. Esse trabalho pagou 2 meses de aluguel e o tratamento dentário de Ryan antes do contrato terminar, e ele voltou a consertar carros na Precision Auto, onde a única coisa que voava era uma chave inglesa ocasional. O comandante anunciou o tempo de voo até Dallas. Cole questionou-se se o homem tinha formação militar ou se tinha subido na hierarquia civil.
aprendendo em pequenos Cessnas em vez de voar pelo céu a 2 vezes a velocidade do som. A descolagem veio com a familiar pressão da aceleração. A mão de Ryan encontrou a do pai, apertando-a com força, enquanto o solo se afastava e o mundo se inclinava para as nuvens. Cole tinha voado nesta rota dezenas de vezes na sua vida anterior. Agora via-a como uma floresta turística, distante e desconectada, um lugar ao qual pertencia, mas ao qual não tinha mais acesso. Harper pegou o seu tablet, os dedos movendo-se com eficiência corporativa pelas planilhas e cronogramas de projetos, números que representavam mais dinheiro do que Cole veria em toda a sua vida. Ela ergueu uma barreira de ocupação que dizia que era importante demais para coisas triviais como conexões humanas. Cole conhecera pessoas como ela durante os seus anos de uniforme. Empreiteiros que visitavam bases com malas de grife, tiravam fotos com jatos nos quais nunca voariam e depois reclamavam das acomodações. Tratavam os militares como obstáculos entre eles e as margens de lucro. A comissária de bordo voltou com as bebidas. A água com gás de Harper veio em um copo de vidro, enquanto o café de Cole veio em um copo de papel padrão com tampa de plástico. Pequenas distinções que se somavam a mensagens maiores sobre quem era importante. Ryan bebeu o seu sumo cuidadosamente, com os olhos fixos nas nuvens. Pai, sussurrou ele, achas que a mãe consegue ver-nos daqui de cima? A pergunta atingiu o peito de Cole como estilhaços. Ele respirou lentamente. Acho que ela consegue ver-nos de qualquer lugar, amigo. É assim que o amor funciona. Harper olhou para eles com curiosidade ou interesse mórbido a passar pelo seu rosto. Cole sentiu o seu olhar avaliando e rejeitando simultaneamente. Ela viu manchas de óleo e presumiu incompetência, roupas de brechó e presumiu preguiça, silêncio e presumiu vazio. O que ela não viu foi o homem que ele era antes que a dor e o trauma o transformassem nessa versão mais quieta. As inúmeras horas em simuladores, as decisões em frações de segundo que salvaram vidas, a experiência que ainda vivia nas suas mãos, mesmo quando o mundo se recusava a reconhecê-la. O voo estabilizou na altitude de cruzeiro. Ryan voltou para o seu brinquedo, movendo-o em loops cuidadosos acima da sua bandeja. Os efeitos sonoros agora eram quase inaudíveis após o descontentamento de Harper. Cole observou o seu filho brincar e sentiu a dor familiar da inadequação. Ele deveria dar mais a esse menino. Roupas melhores e brinquedos mais novos, uma casa sem tetos manchados de água. Mas tudo o que ele tinha era amor, presentes e uma teimosa recusa em deixar a vergonha torná-lo menor. O tablet de Harper tocou com uma chamada recebida. Sim, estou a rever o contrato agora. As especificações são completamente inaceitáveis. Não me importa qual é a reputação deles. Se não conseguem cumprir os nossos padrões de qualidade, não ficam com o contrato. Estamos a falar de equipamento militar, não de brinquedos. Ela enfatizou a última palavra com particular desdém. E Ryan encolheu-se ao lado do pai, compreendendo que ele e o seu amado jato tinham sido reduzidos a metáforas de inadequação. Cole cerrou os dentes. Mas o que é que defender o seu filho iria adiantar? Harper iria oferecer desculpas vazias e Ryan iria aprender que as palavras do seu pai não tinham qualquer peso ali. Então, Cole puxou o seu filho de para mais perto, uma mensagem silenciosa de que eles tinham um ao outro, mesmo quando o mundo insistia que eles não tinham nada. A voz do capitão voltou, mas algo no seu tom tinha mudado. Uma tensão que o ouvido treinado de Cole captou imediatamente. Pessoal, vamos fazer uma aterragem não programada na base aérea de Fort Stockton devido a nenhum problema técnico. Não há motivo para alarme, é apenas uma medida de precaução. Comissários de bordo, preparem a cabine. Os dedos de Harper congelaram, a sua compostura polida a rachar. Outros passageiros pegaram nos telemóveis, a sua irritação palpável, mas Cole sentiu um reconhecimento frio a instalar-se nos seus ossos. Problemas técnicos que exigiam aterragens militares não eram menores. O piloto mantinha a calma para os passageiros, mas Cole percebeu o subtexto. Algo sério o suficiente para anular os protocolos padrão. Ryan olhou para cima com os olhos arregalados. Está tudo bem, pai? Cole suavizou a preocupação do seu rosto. Está tudo bem, amigo. Só estamos a seguir um caminho diferente para casa. A descida começou mais íngreme do que o normal, e as mãos de Cole queriam alcançar controles que não estavam lá. A memória muscular sobrepondo-se ao bom senso.
Ele podia sentir o piloto a trabalhar mais do que deveria, provavelmente lutando contra problemas hidráulicos ou impulso assimétrico. Os outros passageiros não perceberam, mas Harper agarrou o apoio de braço, os nós dos dedos brancos, o seu tablet caro esquecido. Por um momento, ela era apenas mais um ser humano a enfrentar a mortalidade, despojada da armadura que a riqueza proporcionava. As rodas tocaram o solo com mais força do que o ideal, mas de forma controlada, e o avião desacelerou com o ruído do impulso reverso. Aplausos irromperam, aquele alívio nervoso que as pessoas expressam quando têm medo sem admitir. Cole não aplaudiu. Estava ocupado demais catalogando cada som, cada vibração, seu cérebro percorrendo listas de verificação pós-voo que não usava há anos, mas não conseguia esquecer. Fort Stockton. A base da Força Aérea se estendia além das janelas. Hangares e edifícios de manutenção, torres de controle e instalações de radar. O caos organizado da infraestrutura militar, projetada para estar sempre pronta. Cole sentiu algo se abrir em seu peito. Uma porta que ele mantinha trancada há 5 anos. Este era o mundo do qual ele havia se afastado quando os pesadelos ficaram muito intensos e os médicos lhe disseram que ele não estava mais apto para o serviço ativo. Ryan pressionou o rosto contra a janela. O jato de brinquedo foi esquecido enquanto ele observava aeronaves reais à distância. Caças e transportes. A maquinaria da Defesa Nacional. Pai. Ryan respirou. São F-22. Cole seguiu o olhar do filho, com a garganta apertada. Sim, F-22. Raptors, os caças mais avançados do arsenal americano. Aeronaves que Cole tinha pilotado quando eram tão novas. O manual ainda estava a ser escrito. Um oficial uniformizado subiu a bordo, a sua presença mudando a atmosfera de reclamações civis para a precisão militar. Ele conversou com a tripulação e, em seguida, dirigiu-se aos passageiros com autoridade calma. Senhoras e senhores, a nossa equipa de manutenção está a inspecionar a aeronave. Podem desembarcar e aguardar no nosso terminal de passageiros. Harper já estava ao telefone com voz aguda a remarcar reuniões. Cole ajudou Ryan com a mochila, movendo-se lentamente, relutante de uma forma que não conseguia explicar. Estar de volta a uma instalação militar fazia-o sentir-se como um fantasma a visitar o seu próprio funeral. Eles entraram no sol brilhante do Texas, o calor atingindo-os como uma parede após a cabine com climatização controlada. O terminal era espartano e funcional. Cadeiras de metal, máquinas de venda automática, janelas com vista para a pista de voo, onde aeronaves estavam em vários estágios de preparação. Harper ocupou uma cadeira perto de uma tomada, criando uma bolha de importância. Cole encontrou um canto tranquilo, onde Ryan pudesse brincar sem incomodar ninguém, sua própria atenção voltada para as janelas e o mundo além delas. Ryan se espalhou no chão com seu brinquedo, criando missões de resgate e batalhas aéreas. Efeitos sonoros suaves contrastavam com as conversas dos adultos. Cole sentou-se ao lado dele, encostado na parede, deixando-se afundar na imaginação do filho, onde os heróis sempre venciam e ninguém julgava pelas roupas. Alguns passageiros olharam para eles. Um homem de fato caro sentado num tapete industrial, com uma criança e um brinquedo de brechó. E Cole podia ver os cálculos a acontecerem nos olhos deles. Harper olhou uma vez, com uma expressão que sugeria que tinha sentido um cheiro desagradável, e depois voltou ao telemóvel. Passou 1 hora, depois 90 minutos. As chamadas telefônicas de Harper aumentaram de volume. Ela posicionou-se como porta-voz não oficial das queixas dos passageiros, exigindo atualizações de funcionários sem autoridade para fornecê-las e ameaçando com ações legais. Cole observou essa performance com o distanciamento de alguém que já tinha visto emergências reais. Harper estava aterrorizada por baixo da raiva, aterrorizada por estar impotente, por estar sujeita a forças além do seu controle. Riqueza e status não podiam consertar um avião avariado. Então, ela fez o que pessoas como ela sempre faziam. Tentou comprar a sua saída com volume e indignação. Ryan tinha abandonado o seu brinquedo pelas janelas. Mãos pequenas pressionavam o vidro, enquanto ele observava a tripulação de um F-22 trabalhar com movimentos precisos. Cole ficou ao lado do filho, com a atenção capturada por detalhes que não conseguia deixar de catalogar. Os ângulos do estabilizador, a verificação do compartimento de armas, a inspeção da porta de entrada.
Ele conhecia cada centímetro daquela aeronave, tinha levado-a ao limite, tinha confiado a sua vida à engenharia. É o avião mais fixe de sempre, disse Ryan. Cole sorriu apesar de si mesmo. Sim, amigo, é mesmo. Atrás deles, a última conversa de Harper tinha chamado a atenção. Não me importo com o protocolo, dizia ela. Tenho uma reunião com o Departamento de Compras do Pentágono que não posso perder. Certamente alguém tem autoridade para providenciar transporte alternativo. Ela encurralou um tenente com toda a força do seu direito corporativo. O jovem oficial manteve a compostura profissional. Senhora, compreendo a sua frustração, mas precisamos de seguir os procedimentos de segurança adequados. O rosto de Harper ficou vermelho. Sabe quem eu sou? A minha empresa fornece metade dos sistemas aviônicos que a sua preciosa força aérea usa. Eu poderia fazer um telefonema. E ela parou no meio da frase quando algo por cima do ombro do tenente chamou a sua atenção. 3 pilotos entraram no terminal com fatos de voo, dirigindo-se às máquinas de venda automática com a camaradagem casual do esquadrão. Cole sentiu-se involuntariamente mais ereto. Ele conhecia esses homens, não individualmente, mas coletivamente. A cultura de onde vinham, o treino que os moldou, os códigos tácitos. Um deles, um major com fios grisalhos no cabelo escuro, olhou ao redor do terminal com olhos avaliadores, treinados para avaliar ameaças e oportunidades em segundos. O seu olhar passou por Harper, por outros passageiros, e então parou em Cole. Algo brilhou na sua expressão, então os seus olhos se voltaram para o pulso de Cole, para a pulseira de aço que havia se deslocado durante o peso, expondo apenas o suficiente da gravação para ser visível. Todo o comportamento do major mudou. Ele disse algo rápido aos seus companheiros, então caminhou diretamente em direção a Cole com determinação. Cole sentiu o seu coração acelerar, aquela velha resposta de luta ou fuga entrando em ação. Ryan percebeu a mudança e aproximou-se, instinto protetor. O major parou a uma distância respeitosa, os olhos movendo-se da pulseira de aço para o rosto de Cole e vice-versa. Com licença, senhor. Não quero intrometer-me, mas ele apontou para o pulso de Cole. Esse indicativo é seu ou está a usar a pulseira memorial de outra pessoa? A pergunta foi respeitosa, mas direta, dando a Cole a opção de desviar o assunto. À sua volta, o terminal ficou em silêncio. Harper parou no meio da reclamação. A garganta de Cole parecia lixa. Ele não dizia seu indicativo em voz alta há anos. Não reivindicava essa identidade desde os papéis de dispensa. Mas algo nesse momento, estando em uma base militar com seu filho ao lado, e aquele F-22 visível pela janela, fez com que mentir parecesse traição. Sua voz saiu áspera, marcada pelo desuso. É meu. Reaper 6. A expressão do major passou por várias emoções, parando em algo como admiração misturada com respeito. Ele endireitou-se em posição de sentido, a mão levantando-se num saludo nítido. Senhor, é uma honra. Os seus 2 companheiros aproximaram-se, o comportamento casual evaporando-se. Um deles, um capitão que parecia ter idade suficiente para fazer a barba, olhou para Cole como se tivesse acabado de ver uma lenda sair de um livro de história. O outro, um tenente-coronel com fitas de combate, ficou muito imóvel, com os olhos perspicazes de reconhecimento. Cole levantou-se lentamente, o corpo a lembrar-se do protocolo, mesmo enquanto a sua mente se esforçava para acompanhar. Retribuir uma saudação fora do uniforme parecia errado, mas não retribuir parecia pior. Ele levantou a mão num gesto que antes era tão natural como respirar. O terminal tinha se transformado noutra coisa. Não era mais um espaço civil, mas militar, governado por regras diferentes. Harper estava a olhar, esquecida do telefone. As reclamações anteriores perderam o sentido por causa de um ritual que ela não entendia, mas podia sentir o peso. O major baixou a saudação, mas não quebrou o contato visual. Senhor, voei na minha missão de qualificação com a Capitã Hayes. Ela falava de si o tempo todo. Dizia que era o melhor líder de esquadrão sob o qual ela já havia servido. O nome atingiu Cole como um golpe físico. Capitã Jessica Hayes, sua ala, sua esposa, a mulher que morreu num acidente de treino enquanto ele estava impedido de voar devido a uma lesão. Incapaz de voar atrás dela, incapaz de fazer nada além de ouvir o rádio, enquanto o jato dela lhe apresentava uma avaria e a voz dela permanecia calma até o fim. Ryan ficou em silêncio ao lado do pai,
processando que algo importante estava a acontecer. A mão de Cole encontrou o ombro do filho, acalmando-se. A Capitã Hayes era minha esposa. A expressão do major se transformou em compreensão, as peças se encaixando, as roupas civis, a criança, a razão pela qual Reaper 6 estava sentado no chão de um terminal em vez de liderar um esquadrão. Sinto muito, senhor. Eu não sabia. Cole abanou a cabeça. Não podia saber. Já passou muito tempo. O tenente-coronel deu um passo à frente com voz gentil. Senhor, o que o traz a Fort Stockton? Cole apontou para o terminal. O nosso voo teve problemas mecânicos. Estamos à espera para continuar para Dallas. Os pilotos trocaram olhares. O capitão falou com um sorriso que o fazia parecer mais jovem. Senhor, esteve em Nellis, certo? Fazia parte da equipa que desenvolveu o atual manual tático para apoio aéreo aproximado. Cole pestanejou, surpreendido. Isso foi há 8 anos. Como é que vocês... O rosto do capitão abriu-se num sorriso ainda maior. Senhor, esse ainda é o manual que usamos. Os seus cenários são lendários. Estudamos as gravações das suas missões no treino avançado. Este é o Reaper 6. O Reaper 6. O major interrompeu-o com um olhar, lembrando que algumas coisas continuavam confidenciais, mas o estrago já estava feito. Outros passageiros estavam a observar agora. Observando realmente, tentando conciliar o homem que haviam descartado com a imagem que esses pilotos pintaram. Harper empalideceu. O desdém anterior transformou-se em algo que poderia ser vergonha ou a crescente percepção de que ela passou 2 horas a insultar alguém cujas botas ela não tinha qualificação para engraxar. O tenente-coronel olhou para as janelas. Senhor, o senhor e o seu filho gostariam de ver a linha de voo? Temos cerca de 1 hora antes da nossa próxima reunião. Alguns membros do esquadrão gostariam de conhecê-los. Foi formulado como uma pergunta, mas Cole percebeu a oferta mais profunda. Um retorno temporário ao mundo que ele havia deixado. A chance de mostrar a Ryan o homem que seu pai costumava ser. Cole olhou para o filho, que o encarava com admiração e confusão. Quer ver um caça a jato de verdade de perto? A resposta de Ryan foi imediata e entusiasmada. Os pilotos sorriram, um calor genuíno. O pessoal militar reservava isso para os seus e para as crianças. 2 grupos que juraram proteger. Eles saíram para a pista. O calor do Texas envolvendo-os. O cheiro de combustível de avião e concreto quente tão familiar que fez o peito de Cole doer. Ryan pulava na ponta dos pés. O cansaço esquecido. O F-22 era mais impressionante de perto. Linhas angulares projetadas para derrotar o radar. Sua forma uma ameaça aos inimigos e uma promessa aos aliados. A equipa de solo interrompeu suas tarefas, curiosa. O capitão correu até a chefe da tripulação, explicando algo que fez as sobrancelhas do sargento mais velho se levantarem. Ela se virou para olhar para Cole, estudou-o, então acenou com a cabeça e acenou para que se aproximassem. Ryan aproximou-se da aeronave com reverência, a mão pequena estendida, mas sem chegar a tocar. A chefe da tripulação, uma mulher na casa dos 40 anos com insígnias de sargento e uma fita com o nome Martinez, agachou-se ao nível de Ryan. Gostas de jatos, miúdo? Ryan acenou com a cabeça, sem palavras. Martinez sorriu. Este é o melhor. Queres saber um segredo? Este jato com o número 771 foi pilotado por um dos melhores pilotos que a Força Aérea já teve. Um tipo chamado Reaper 6. Os olhos de Ryan arregalaram-se. Ele olhou para o pai, depois voltou a olhar para Martinez. É o meu pai. É esse o nome dele. A expressão de Martinez mudou para algo mais profundo. Ela endireitou-se e olhou para Cole com atenção. As roupas gastas, os olhos cansados, a faixa de aço. É isso mesmo? Cole acenou com a cabeça, incapaz de confiar na sua voz. Martinez estudou-o por mais um momento. Chefe Martinez, eu era o chefe de tripulação desta aeronave durante a missão na Síria. O senhor trouxe-a de volta com metade dos sistemas inoperantes e 1 metro de uma asa a faltar. Eu não achei que fosse possível. A memória voltou. O alarme da cabine a gritar. Jessica no rádio a orientá-lo, porque ela conseguia ler o seu voo melhor do que ninguém, a sua voz firme enquanto Cole lutava contra os controlos e a física. Ele tinha sido responsável pela vida de 6 tripulantes naquele dia. Quando finalmente aterraram, veículos de emergência os rodeavam. Cole ficou sentado, incapaz de se mover. Jessica subiu e o puxou para fora,
abraçando-o enquanto ele tremia. 3 meses depois, ela se foi. Martinez acenou para a sua equipa, que trouxe uma escada de manutenção. Queres ver a cabine, miúdo? O rosto de Ryan respondeu antes que as palavras pudessem sair. O major ajudou a levantar Ryan para a escada. O menino subiu com determinação cuidadosa, a mão do pai firme nas suas costas. A cabine tinha sido aberta para manutenção e Ryan desapareceu dentro dela. Cole o seguiu, o corpo lembrando-se da subida, a posição exata das mãos e dos pés. Ryan estava a tocar em tudo. O manche, o acelerador, os ecrãs. Pai, sussurrou ele. Tu pilotaste isto? A sério? Cole sentou-se na borda da cabine, perto o suficiente para garantir a segurança, longe o suficiente para deixá-lo explorar. Sim, amigo. Eu realmente pilotei isto. Harper seguiu-os até a pista, mantendo distância, mas incapaz de desviar o olhar. Ela abandonou o telemóvel e a raiva, ambos tornados irrelevantes. Cole viu-a ali parada, de braços cruzados, roupas caras marcando-a como estranha a este ambiente de uma forma que a sua pobreza nunca poderia. O dinheiro não significava nada ali. O que importava era competência, coragem e disposição para sacrificar tudo pela pessoa ao seu lado. Moedas com as quais ela não negociava. Valores que o seu mundo a ensinara a descartar. Ela construíra um império com contratos de defesa, enquanto via os defensores com desprezo, sem nunca compreender que as máquinas que vendia eram tão boas quanto as pessoas que as pilotavam. Agora, ela observava uma dessas pessoas mostrar ao filho um legado que ela nunca compreenderia. A expressão em seu rosto sugeria que ela estava começando a entender o quanto havia calculado mal o valor. O tenente-coronel deu um passo à frente. Senhor, o esquadrão ficaria honrado se o senhor se juntasse a nós na sala de preparação. Há pessoas que gostariam de conhecê-lo. Era outra porta se abrindo para um passado que Cole tentara selar, mas Ryan o olhava com tanto orgulho que Cole se viu acenando com a cabeça. Eles desceram. A mão de Ryan apertava a do pai. Martinez agarrou o braço de Cole. Senhor, não sei o que o trouxe aqui hoje, mas estou feliz que tenha vindo. Estas crianças precisam de ver o que estão a tentar tornar-se. Alguém que viveu isso sobreviveu e carregou as cicatrizes. Ela fez uma pausa. Alguém que escolheu continuar quando tudo dizia para desistir. A caminhada até a sala de preparação parecia uma viagem no tempo. Cole poderia navegar por esta base às cegas, os pés encontrando caminhos que a sua mente havia esquecido. Ryan tagarelava ao seu lado, fazendo perguntas sobre jatos, voar e como era ir tão rápido. Cole respondia, a voz ganhando força. As portas da sala de preparação se abriram e as cabeças se viraram. Talvez 15 pilotos lá dentro, alguns se preparando para voos, outros fazendo relatórios. Atenção, alguém chamou, e a sala se concentrou. O tenente-coronel levantou a mão em sinal de tranquilidade. Este é Cole Bennett, indicativo Reaper 6. Alguns de vocês estudaram as suas missões. Todos vocês se beneficiaram das suas inovações táticas. A sala ficou em silêncio. Cole sentiu 15 pares de olhos a avaliar, a medir, a tentar conciliar um indicativo lendário com um homem em roupa de trabalho manchada, segurando a mão de uma criança. Um jovem tenente levantou a mão, hesitante. Senhor, é verdade que completou o exercício Nellis com uma proporção de 50-0? Cole pestanejou. 51-0, mas isso foi há muito tempo. O capitão abanou a cabeça. Senhor, com todo o respeito, não é um mundo diferente. Estamos a dar continuidade ao que o senhor começou. Uma Major inclinou-se para a frente. Senhor, a manobra defensiva que desenvolveu, a manobra Reaper, salvou a minha vida no ano passado durante um acidente de treino. O meu instrutor fez-me praticar até eu conseguir fazê-la dormindo. Quando o meu sistema hidráulico falhou, a memória muscular assumiu o controle. Ela levantou-se, ficou em posição de sentido e saudou. Obrigada, senhor. Outros começaram a levantar-se um por um, até que toda a sala estivesse em posição de sentido. Uma homenagem silenciosa que dizia mais do que palavras. Cole sentiu algo quebrar dentro dele. Uma barragem construída de tristeza, vergonha e convicção de que ele tinha falhado por ter sobrevivido quando Jessica não tinha. Ryan puxou a sua mão, confuso, mas compreendendo que algo importante estava a acontecer. Cole puxou o seu filho para perto, precisando daquela âncora. Quando ele falou, a sua voz mal se ouvia. Eu estava apenas a fazer o meu trabalho.
O mesmo que todos vocês. O major deu um passo à frente. Senhor, essa é a questão. O senhor fez o seu trabalho melhor do que qualquer um imaginava ser possível. Então, o senhor foi embora quando precisava e ainda está aqui, ainda de pé, ainda a criar aquele menino, certo? Isso não é fracasso, é vitória. Um coronel entrou, sua presença mudando a atmosfera de informal para oficial. Alguém o informou em sussurros e sua expressão se transformou em respeito. Ele se aproximou de Cole com a mão estendida. Coronel Davis, comandante do esquadrão. É uma honra, Capitão Bennett. Cole apertou sua mão, notando que o coronel usava sua patente apesar das roupas civis. Cole, basta, senhor. Não estou mais na ativa. Davis balançou a cabeça. Uma vez capitão, sempre capitão. Isso não muda. Ele olhou para Ryan. Este é o seu filho. Cole acenou com a cabeça. Ryan, ele tem 6 anos. Quer ser piloto. Davis agachou-se ao nível de Ryan. É verdade, filho? Ryan acenou com a cabeça, tímido. Como o meu pai. Como a minha mãe. A expressão de Davis mudou. A sua mãe também era piloto. A mão de Cole apertou o ombro de Ryan. Capitã Jessica Hayes, ela morreu num acidente de treino há 6 anos. A energia da sala mudou. A celebração deu lugar a algo mais solene. Essas pessoas entendiam a perda. Todos conheciam alguém que não voltou. Todos carregavam nomes que viviam para sempre em silêncio entre as missões. Davis ficou em posição de sentido. Capitã Hayes, eu conhecia o trabalho dela. Ela foi fundamental no desenvolvimento dos protocolos atuais de guerra eletrônica. Sinto muito pela sua perda. A Força Aérea perdeu 2 oficiais excepcionais naquele dia. Um para a morte, outro para o luto. Era o reconhecimento de que a partida de Cole não tinha sido covardia, mas sobrevivência. Que, às vezes, a coisa mais corajosa que um guerreiro podia fazer era largar a arma e aprender a viver novamente. Ryan encostou-se à perna do pai. O coronel tomou uma decisão. Capitão Bennett, poderia falar com os meus pilotos? Partilhar uma perspectiva que não vem dos manuais. Cole hesitou, mas pensou em Jessica. Como ela sempre o incentivou a partilhar o que sabia. Não sei bem o que poderia dizer a eles. Davis sorriu. Conte a eles como é depois. Depois que a carreira termina e você precisa descobrir quem você é quando voar, não é mais uma opção. Eles precisam ver que há um depois e que vale a pena lutar por ele. Ryan sentou-se numa cadeira com o seu jato de brinquedo. Cole ficou na frente, sentindo-se exposto. No ar, ele tinha treinamento e procedimentos. Aqui, ele só tinha a sua verdade. Eu nunca quis parar de voar, começou Cole. Saí porque o meu cérebro parou de cooperar. Porque os pesadelos ficaram tão ruins que eu não conseguia confiar em mim mesmo na cabine. Perder o Capitão Hayes quebrou algo em mim. Eu me culpei, mesmo que a análise do acidente tenha dito que eu não poderia ter evitado. A sua voz falhou. Os médicos chamaram-lhe culpa do sobrevivente. Eu chamei-lhe inferno. Durante 6 meses, não consegui dormir. Não conseguia olhar para o céu sem ver o jato dela cair. Eu tinha uma escolha. Ficar, trabalhar num escritório, ver os outros fazerem o que eu amava, ou sair, tentar construir algo novo, concentrar-me no meu filho. Escolhi o Ryan. Escolhi estar presente em vez de ser importante. Alguns dias, essa escolha parece a missão mais difícil que já voei. Ele olhou para o jovem tenente. Aquele exercício não era sobre ser melhor. Era sobre recusar-se a perder. Cada alvo eliminado era alguém que não poderia abater os meus companheiros de voo. É isso que significa ser piloto. Não é glória ou adrenalina, mas a recusa absoluta de deixar alguém para trás. Mas às vezes, você perde pessoas mesmo assim e precisa encontrar uma maneira de conviver com isso. Ryan observava o pai ouvindo coisas que antes era muito jovem para entender. Cole se perguntou que história o menino contaria a si mesmo sobre aquele dia. Agora trabalho como mecânico. Conserto carros para pessoas que mal notam a minha presença. Ganho menos do que o meu conhecimento vale. Meu filho e eu moramos num apartamento onde o aquecimento nem sempre funciona. Fazemos compras em brechós e, às vezes, comemos cereal no jantar. Por todos os padrões da sociedade, sou um fracasso. Ele deixou essa palavra pairar no ar. Mas eis o que aprendi. O fracasso é a vida vista do ângulo errado. Posso ter perdido a minha carreira, mas ganhei a oportunidade de estar presente quando o Ryan der os primeiros passos rumo ao futuro que escolher.
Posso ter perdido o respeito de pessoas que só valorizam o que fazemos. Mas ganhei a capacidade de ver quem alguém realmente é, para além dos julgamentos superficiais. Posso ter perdido a identidade em torno da qual construí a minha vida. Mas ganhei a oportunidade de descobrir quem sou quando todos os títulos são retirados. O major falou. Senhor, você se arrepende de ter saído? Cole considerou a pergunta honestamente. Todos os dias, mas também não me arrependo de nada. Ambas as coisas são verdadeiras. Sinto falta de voar como sinto falta de respirar. Mas ver Ryan crescer, ser o pai que ele precisa, isso vale o sacrifício. Não é mais fácil. Não é o que eu escolheria se o mundo me desse opções diferentes. Mas vale a pena. Ele gesticulou ao redor. Agarre-se a isso o máximo que puder. Voe em cada missão como se fosse a última, porque um dia será. Mas lembre-se, a vida depois de voar não é um prêmio de consolação. É apenas diferente. Ainda é difícil. Ainda requer coragem. Ele olhou para Ryan. E às vezes, se tiver sorte, vem com um copiloto que faz a turbulência valer a pena. O coronel Davis levantou-se quando Cole terminou, e os seus aplausos iniciaram uma reação em cadeia. Não era uma cerimônia educada, mas sim apreço genuíno. Quando o som se dissipou, Davis falou. Capitão Bennett, gostaria de lhe fazer uma oferta. Temos um programa de consultoria civil para pilotos que deixaram o serviço ativo, mas ainda têm experiência. Ajudaria no desenvolvimento tático, talvez executando cenários com pilotos mais novos, a tempo parcial, com flexibilidade em relação ao seu emprego atual e à agenda do seu filho. Está interessado? Cole sentiu a oferta aterrar como um caça a pousar após uma longa missão. Sólida, real, possível. Não era voar, nunca seria voar, mas era uma forma de regressar ao mundo que ele amava. O reconhecimento de que o seu conhecimento ainda tinha valor. Pensou em Ryan, em proporcionar-lhe algo melhor do que aquecimento avariado e jantares de cereais. Pensou em Jessica, no que ela diria. Ela dir-lhe-ia para aceitar, para parar de se punir com a pobreza, porque ele tinha sobrevivido e ela não. Sim, senhor, estou interessado. A logística levou mais uma hora. Papelada, verificação de antecedentes, agendamento. Outros pilotos se apresentaram compartilhando histórias sobre como as inovações de Cole tinham sido incorporadas ao treinamento. Quando voltaram ao terminal, Cole sentia-se emocionalmente exausto, mas de alguma forma mais leve. Harper ainda estava lá, esperando, com uma expressão indecifrável. Ela se aproximou lentamente, como alguém que se aproxima de um perigo que subestimou. Senhor Bennett, sua voz havia perdido o desdém anterior, substituído por algo que poderia ser arrependimento. Devo-lhe um pedido de desculpas. Cole esperou, não facilitando as coisas. Ryan se pressionou contra seu lado, protetor. Harper continuou, com palavras claramente difíceis. Eu o julguei com base em coisas superficiais. Suas roupas, suas circunstâncias. Eu estava errada. Claramente, profundamente errada. Era um pedido de desculpas corporativo ensaiado e cuidadosamente elaborado para mitigar a responsabilidade. Cole tinha ouvido o suficiente para reconhecer o padrão. Você não sabia, disse ele simplesmente. Harper abanou a cabeça. Isso não é desculpa. Eu deveria ter tratado você com decência básica, independentemente disso. Fui cruel com você e com o seu filho. Sinto muito. O pedido de desculpas pairou entre eles. Cole percebeu que ela estava à espera de perdão ou absolvição. Ele não lhe deu nenhum dos dois. Ryan, disse ele, vai ver aqueles modelos de aviões. O rapaz obedeceu, deixando-os a sós. Cole voltou a sua atenção para Harper. Quer saber o que mais me incomoda? Não é o facto de ter sido rude comigo. Estou habituado a isso, mas foi cruel com o meu filho. Fez com que ele se sentisse pequeno e indesejado num espaço que tinha todo o direito de ocupar. Fizeste isso sem pensar. Porque no teu mundo, pessoas como nós não são importantes o suficiente para serem consideradas. O rosto de Harper corou. Eu sei, eu... Cole levantou a mão. Não estou interessado em desculpas, mas estou interessado em saber se vais melhorar. Se ver-me ser saudado vai mudar a forma como tratas a próxima pessoa com roupas gastas, ou se vais simplesmente arquivar isso como uma exceção. Foi duro, mas Harper tinha magoado o seu filho. O desconforto dela era uma fração do que Ryan experimentava todos os dias.
Harper olhou nos seus olhos e, pela primeira vez, ele viu algo real, vergonha verdadeira, reconhecimento real do dano causado. Tens razão em tudo. Construí a minha identidade em torno da superioridade. Usei a riqueza como medida porque é quantificável e favorável para mim. Provavelmente fiz a centenas de pessoas o que fiz a ti hoje. E nunca pensei nisso porque elas não podiam revidar. Ela fez uma pausa. Gostaria de dizer que isso me transformou, mas essa seria outra resposta superficial. A mudança real leva tempo, mas posso começar a agir melhor na próxima interação, até que tratar as pessoas com dignidade se torne automático. Foi a coisa mais honesta que ela disse durante todo o dia. Cole se viu a concordar com a cabeça. É tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Começar onde estamos e tentar ser melhores amanhã. O representante da companhia aérea apareceu, anunciando que a aeronave estava liberada. Os passageiros se agitaram, prontos para voltar às suas vidas normais, onde esse interlúdio se tornaria uma anedota para contar em jantares. Para Cole, parecia o oposto. Não uma partida da vida real, mas uma colisão entre duas versões de si mesmo que ele pensava estarem separadas para sempre. Eles embarcaram na mesma ordem em que haviam saído, mas tudo havia mudado. A comissária de bordo sorriu calorosamente para Ryan e perguntou se ele havia gostado dos caças. Harper sentou-se sem reclamar ou fazer chamadas telefônicas. Cole acomodou-se no 12F com o seu filho. O couro não era mais caro nem mais barato do que antes, mas de alguma forma o assento parecia encaixar de forma diferente, como se ele tivesse conquistado o direito de ocupá-lo através de algo mais substancial do que um upgrade de cortesia. Ryan tirou o seu jato de brinquedo, mas apenas o segurou com cuidado, olhando para ele com uma nova compreensão. Pai, disse ele baixinho, ficaste com medo quando voaste de verdade? Cole pensou em mentir, em preservar a imagem heróica. Então, ele pensou na promessa que fizera a Jessica. Sempre dizer a verdade a Ryan. Morrer de medo todas as vezes. Mas ter medo não significa que não se faz a coisa. Significa que se faz mesmo assim porque alguém está a contar consigo. Ryan processou isso com seu rosto jovem sério. Como quando cuida de mim mesmo quando é difícil. Cole sentiu a garganta apertar. Sim, amigo, exatamente assim. O seu filho encostou-se a ele, o jato de brinquedo agarrado entre eles como uma promessa. Acho que ainda és corajoso, pai. Mesmo sem o avião. Foi a afirmação mais simples, dita com a certeza de uma criança, e desfez algo em Cole, que estava fortemente preso há 6 anos. Ele envolveu o filho com o braço e deixou-se sentir orgulhoso, não do passado, mas de quem ele estava a conseguir ser no presente. O voo para Dallas foi tranquilo. Ele dormitou, e pela primeira vez, os seus sonhos não foram assombrados por aviões a cair e pela última transmissão de Jessica. Em vez disso, sonhou com a sala de preparação, com os pilotos em posição de sentido, com Ryan na cabine do F-22, com todo o seu futuro à sua frente. Quando aterraram, Harper foi a primeira a levantar-se. Mas antes de sair, parou no lugar de Cole e tirou um cartão de visita. A minha empresa está sempre à procura de consultores com experiência operacional real. O trabalho é civil, mas significativo. Se estiver interessado, ligue-me. O salário é substancialmente superior a $8 por hora. Ela não esperou por uma resposta, apenas seguiu pelo corredor. Ryan viu o cartão. É a senhora má? Cole sorriu. Sim, amigo. Mas talvez ela esteja a tentar ser menos má. Era a interpretação mais gentil, possivelmente mais generosa do que Harper merecia. Pegaram a única mochila na esteira e seguiram para o estacionamento de longa permanência. A carrinha de Cole era uma Ford de 15 anos com transmissão substituída e uma oração para mantê-la funcionando. A carrinha ligou na terceira tentativa, o motor tossindo para ganhar vida com determinação relutante. Ryan colocou o cinto de segurança, arrumando o seu jato de brinquedo no painel. Cole ajustou o espelho retrovisor, vendo o seu reflexo. Mais velho do que se sentia, mais gasto do que gostaria, mas de alguma forma mais sólido do que naquela manhã. A faixa de aço refletiu a luz. Reaper 6, isso já não o definia, mas era parte dele. Um capítulo de uma história ainda a ser escrita. A viagem para casa demorou 90 minutos no trânsito de Dallas.
Cole morava na parte leste da cidade, onde o aluguer era barato. O complexo de apartamentos era bege, desbotado pela resignação, com um parque de estacionamento cheio de buracos e um portão de segurança partido. Cole estacionou na vaga 17B, bem debaixo de uma árvore que pingava seiva, mas proporcionava sombra. Ryan estava cansado agora, a adrenalina a passar. Cole carregou o escada acima, a mochila sobre um ombro, o peso do filho quente e confiante. O apartamento estava exatamente como o tinham deixado, pequeno e limpo. Móveis de lojas de artigos usados. Mas era o lar, e Cole tinha feito o possível para torná-lo acolhedor. As paredes tinham desenhos a lápis de cera de Ryan de jatos e bonecos palitos. O frigorífico tinha ímãs de todos os lugares que tinham visitado. O sofá estava afundado e a porta da casa de banho não fechava bem. Mas era o lar deles. Cole colocou Ryan na cama, ainda quase todo vestido, cansado demais para vestir o pijama. O filho adormeceu antes que Cole terminasse de puxar o cobertor. O avião de brinquedo agarrado como um talismã. Cole ficou na porta observando o filho respirar, sentindo a familiar onda de amor e terror que vinha com a responsabilidade exclusiva pelo bem-estar de outro ser humano. Na sala, Cole sentou-se no sofá afundado e pegou o telemóvel. 2 chamadas perdidas do seu chefe na Precision Auto, provavelmente perguntando por que ele tinha faltado ao turno. Uma mensagem do senhorio sobre o aluguel. Nada de ninguém que tivesse ligado apenas para saber como ele estava. Ele afastou sistematicamente todas as pessoas depois de deixar a Força Aérea. Era mais fácil ficar sozinho do que ver a piedade substituir o respeito. Mas agora, olhando para a sua lista de contactos vazia, Cole se perguntou se tinha feito a escolha certa. O isolamento o protegia do julgamento, mas também da conexão, da possibilidade de que algumas pessoas pudessem se importar com ele além da sua utilidade. Pensou nos pilotos de hoje, em como o trataram com honra apesar das circunstâncias, em como viram um valor que ele próprio não conseguia ver. Talvez fosse hora de parar de se esconder. Talvez fosse hora de reconstruir algo novo. Tirou o cartão de visita de Harper do bolso. Nele constavam uma dúzia de títulos e um número de telefone que provavelmente ligava para um assistente que filtraria as chamadas. Já conseguia imaginar a conversa. Mas também pensou em Ryan, no calor quebrado e nos jantares em série, no futuro que estava a tentar construir a partir de peças sobressalentes. O orgulho era caro. Se a culpa de Harper pudesse se traduzir em uma oportunidade para o seu filho, talvez valesse a pena. Colocou o cartão na mesa de centro. Decisão adiada. Amanhã ligaria para o coronel. Amanhã enfrentaria o seu chefe. Amanhã descobriria a navegação. Naquela noite ele estava apenas cansado. O sono o encontrou no sofá, com o telefone escorregando de sua mão. Ele sonhou que estava voando, mas não foram pesadelos. Nesse sonho, ele estava a ensinar Ryan a manusear os controles. Mãos pequenas no manche enquanto Cools pairava nas proximidades. Jessica também estava lá, não como um fantasma, mas como uma presença no assento do copiloto, sorrindo com orgulho. O céu estava limpo e infinito. O jato respondia ao toque de Ryan como se estivesse à espera. Quando Cole acordou 3 horas depois, o sonho permanecia como uma névoa de luto, dissipando-se lentamente, mas deixando a sensação de que talvez o futuro não precisasse ser definido pela perda. Talvez pudesse ser definido pelo que viria a seguir, pelas escolhas feitas a partir de agora, pela recusa em deixar que o fim de um capítulo ditasse o valor de todo o livro. 6 meses depois, Cole estava numa sala de conferências em Fort Stockton, apresentando cenários táticos a pilotos seniores reunidos para o treino trimestral. Ele aceitou a oferta do coronel e passou meses reconstruindo sua conexão com a aviação através do ensino. O trabalho pagava o suficiente para um apartamento melhor, onde o aquecimento funcionava e Ryan tinha seu próprio quarto. Ele não ligou para Harper. O cartão dela ainda estava na mesa de centro. Um lembrete de que algumas pontes não valiam a pena ser atravessadas. O trabalho de consultoria era suficiente. Colocava comida de verdade na mesa. Comprava roupas novas para Ryan. Permitia luxos ocasionais como ir ao cinema. Mais importante ainda, devolveu a Cole uma parte da sua identidade. Lembrou-lhe que tinha valor para além de apertar porcas. Os pilotos tratavam-no com respeito, faziam perguntas, assumiam a sua inteligência, ouviam-no porque reconheciam que a experiência vinha da vida real e não da teoria.
Ryan adaptou-se com a resiliência da infância. Fez amigos na nova escola, juntou-se a uma equipa de futebol treinada por Cole, apesar de não saber nada sobre futebol, e deixou de perguntar com tanta frequência sobre a mãe de quem mal se lembrava. O brinquedo F-22 ainda estava na sua mesinha de cabeceira, mas tinha sido acompanhado por outros interesses. Livros sobre o espaço, um telescópio usado, sonhos que iam além de replicar a carreira do pai. Cole observava o seu filho crescer e sentia orgulho paterno misturado com consciência. Ryan estava a tornar-se uma pessoa independente. Era assim que devia ser. Era isso que Jessica teria desejado. Não um filho preso ao legado dos pais, mas uma criança livre para escolher o seu próprio caminho. Nos fins de semana sem consultas, eles iam até a base e observavam os jatos a descolar. O rugido, uma linguagem que ambos compreendiam. Ryan fazia perguntas técnicas cada vez mais sofisticadas. E Cole respondia, partilhando o conhecimento que antes definia a sua existência e agora servia a um propósito diferente, a conexão com o seu filho. Os pilotos com quem trabalhava tornaram-se algo como amigos, relações construídas com base no respeito mútuo. Convidavam-no para eventos do esquadrão, incluíam-no em reuniões informais, tratavam-no como se ainda pertencesse ao grupo, mesmo que o serviço ativo tivesse terminado. Não era o mesmo que voar. Nunca seria, mas era suficiente. Algumas noites, Cole ainda tinha pesadelos. A voz de Jessica no rádio, a sensação de impotência por estar em terra enquanto ela precisava dele, o silêncio após a sua última transmissão. Mas algumas noites ele dormia até de manhã, sem ser perturbado. Essas noites tranquilas estavam a tornar-se mais frequentes, como se o seu subconsciente tivesse finalmente recebido permissão para curar, para reconhecer que sobreviver não era traição e que seguir em frente não era esquecer. Numa tarde, o telemóvel de Cole vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. A mensagem era de Harper Caldwell. Sr. Bennett, espero que esteja bem. A sua conversa há 6 meses provocou mudanças significativas na cultura da nossa empresa. Implementamos a triagem cega de currículos e iniciativas de diversidade. São pequenos passos, mas são importantes. Queria pedir desculpas novamente, sem esperar nada em troca. O que fiz foi imperdoável e estou a trabalhar para ser melhor. Não espero perdão, mas queria que soubesse que fez a diferença. Cole leu 3 vezes, tentando determinar se era genuíno ou uma sofisticada jogada de relações públicas. No final, não importava. Se Harper realmente mudou o seu comportamento, isso ajudou pessoas que ele nunca conheceria. Isso valia mais do que cinismo. Ele digitou uma resposta breve. Obrigado pela atualização. Fico feliz que algo bom tenha resultado de um dia difícil. Ele enviou a mensagem e, em seguida, apagou o contato dela. O seu valor não vinha de ser o projeto de redenção dela. Vinha de estar presente todos os dias para o seu filho, de ensinar pilotos que levariam o seu conhecimento para situações em que poderia salvar vidas, da dignidade silenciosa de construir algo do nada. Naquela noite, ele foi buscar Ryan à escola e foram jantar ao seu food truck de tacos favorito. Sentaram-se à mesa de piquenique surrada, enquanto o pôr do sol tingia o céu de laranja e roxo. Ryan falou sobre o seu dia, uma prova em que se saiu muito bem, uma disputa no recreio que ele mediou, planos para um projeto de ciências. Cole ouviu e sentiu-se grato pela beleza mundana da paternidade. Enquanto comiam, uma mulher aproximou-se, hesitante, mas determinada. Ela usava um uniforme de loja, com o crachá ainda preso. Desculpe interromper, mas eu estava naquele voo há 6 meses, o que aterrou na base da Força Aérea. O peito de Cole apertou-se. A mulher continuou, com voz suave, mas sincera. Eu vi o que aconteceu com aqueles pilotos. Ouvi o que você disse àquela mulher da empresa. Só queria agradecer. A minha filha e eu estávamos numa situação semelhante. Não temos muito e as pessoas tratam-nos como se fôssemos inferiores. Ver alguém enfrentar isso, ver aqueles pilotos reconhecerem o seu valor, deu-me esperança de que não somos invisíveis. Ela colocou a mão brevemente no ombro dele e depois afastou-se. Ryan olhou para cima. Quem era aquela, pai? Cole engoliu em seco. Apenas alguém a lembrar-me que nunca estamos tão sozinhos quanto pensamos, amigo. Eles terminaram os tacos num silêncio confortável,
do tipo que só existe entre pessoas que passaram por tempestades juntas. No caminho para casa, Ryan adormeceu, com a cabeça inclinada contra a janela, as luzes de Dallas pintando padrões em seu rosto. Cole dirigiu com cuidado, pensando na estranha trajetória dos últimos 6 meses. Ele embarcou no avião como uma versão de si mesmo, diminuído, ignorado, convencido de que seus melhores dias estavam para trás. Desembarcou como alguém diferente, não porque as circunstâncias externas tivessem mudado, mas porque fora forçado a confrontar a diferença entre quem ele era e quem os outros pensavam que ele era. Essa diferença sempre existira, mas vê-la reconhecida por pessoas cujo julgamento ele respeitava mudara algo fundamental. Ele já não estava apenas a sobreviver, estava a construir, não a vida que tinha planeado, mas uma vida mesmo assim, construída a partir da resiliência, do amor e da recusa obstinada em deixar que a perda tivesse a última palavra. De volta ao apartamento, Cole colocou Ryan na cama do seu próprio quarto. Beijou a sua testa, inspirou o cheiro da infância que não duraria muito mais tempo e voltou para a sala de estar. A pulseira de aço no seu pulso refletiu a luz da lâmpada. Ray Percy, o indicativo agora tinha um significado diferente. Não era uma homenagem a quem ele tinha sido, mas um lembrete de que a identidade podia se expandir em vez de se contrair, que as habilidades aprendidas em uma área podiam ser transferidas para outra, que o fim de uma missão significava simplesmente o início da próxima. Ele nunca mais voaria. Essa porta se fechara para sempre, mas ele podia ensinar, podia ser pai, podia mostrar ao seu filho, aos pilotos que orientava e a estranhos nos terminais que o valor existia independentemente da riqueza, do status ou dos assentos de couro. Era um tipo diferente de voar, preso à terra, mas não menos importante. Cole pegou o telemóvel pela última vez e começou a digitar mensagens para pessoas que ele havia afastado. Antigos membros do esquadrão, amigos de antes da morte de Jessica. As mensagens eram simples. Olá, sei que já faz muito tempo. Estou melhor agora. Não há pressão para responder, mas queria que soubessem que estou aqui se quiserem retomar o contato. Ele enviou-a sem pensar muito. Alguns responderiam, outros não. Tudo bem, o objetivo não era garantir resultados, mas abrir portas que ele havia fechado com pregos em sua dor. Dormiu mais facilmente naquela noite. Sonhos não perturbados por sirenes ou aviões a cair. Em vez disso, sonhou com o Ryan a crescer, a ensiná-lo a conduzir e a vê-lo formar-se e, eventualmente, deixá-lo seguir o futuro que ele escolhesse. Sonhou com salas de aula cheias de pilotos, a aprender com os seus erros e triunfos. Sonhou com a Jessica, não como um fantasma, mas com a sua memória suavizada pelo tempo, ainda dolorosa, mas já não paralisante. E sonhou consigo mesmo. Não o homem que ele tinha sido ou perdido, ou temia tornar-se, mas simplesmente o homem que ele era. Imperfeito e lutando, e às vezes mal conseguindo se manter firme, mas aparecendo de qualquer maneira, colocando um pé na frente do outro, recusando-se a deixar que o julgamento do mundo definisse o seu valor ou o futuro do seu filho. No sonho, alguém perguntou quem ele era, e ele respondeu sem hesitar. Cole Bennett, pai, professor, mecânico, sobrevivente, ex-piloto, futuro, o que quer que venha a seguir. Era o suficiente. Sempre tinha sido o suficiente. Ele só não sabia disso até estar a 30 mil pés acima do Texas. Uma saudação lembrou-lhe o que ele tinha esquecido. Que o custo de um lugar não significa nada comparado com o preço que alguns homens pagam em silêncio. E que, às vezes, ser ignorado é apenas a maneira do mundo testar se você consegue ver o seu próprio valor quando mais ninguém o vê.